Este é o projeto Fundo de Turismo. Este projeto consiste na adaptação de um cálculo de atualização monetária de um conjunto de operações de financiamento. Em determinado vencimento, todo o conjunto de operações do Fundo de Turismo apresentou divergência no valor de parcelas cobrado pelo órgão externo repassador de recursos, em relação ao cálculo realizado pelo Sistema de Informações da empresa. O processo de entendimento entre usuários e desenvolvedores envolveu a compreensão de que a maneira de calcular a atualização monetária dessas operações de financiamento havia sido alterada para utilizar parâmetros diferentes e precisava ser ajustada. Isso foi constatado durante o processo de conciliação de dados de operações ativas e passivas, operações com clientes versus operações com repassadores de recursos, quando foi percebido que os cálculos divergiam. Podemos dizer que surge incerteza, ambiguidade, na interpretação individual do ambiente da organização. Uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, uma demanda de alteração de produtos, configura uma mudança ecológica. Nas palavras de usuários, descrever uma situação em que surgiu uma nova necessidade de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, a gente pegava o arquivo do documento de cobrança e comparava com o nosso. Daí a gente via os erros e conciliava, registrava as diferenças em um relatório. Aí, quando dava diferença por causa do cálculo, tinha que pedir para alterar a forma. Eu observei que hoje apareceu aqui o colega da equipe usuário com a conciliação da cobrança do Fundo de Turismo, que estava com valores diferentes dos nossos. Documento cobrança de janeiro das operações do Fundo de Turismo. O documento apresenta os valores das parcelas de financiamento a serem cobradas. O usuário adota procedimentos e critérios para estabelecer o entendimento ou interpretação das informações trocadas, regras de reunião. Ele também faz a documentação de decisões e definições das demandas, que nesse caso está baseada em documentos normativos externos, e faz, nesse caso por e-mail, os registros dos critérios de entendimento da demanda, processo de retenção. E-mail de usuário. As operações do Fundo de Turismo vencem tradicionalmente no dia 10. Temos a prerrogativa de fazer o pagamento até o dia 15 ou dia último anterior. Nosso sistema financeiro está calculando utilizando-se da cotação do dia 11, já que dia 10 não é útil. O Fundo de Turismo, por outro lado, está utilizando a cotação do próprio dia 10. Com base nessas regras, cada usuário elabora, processo de criação, o seu entendimento individual, interpretação da definição da demanda de desenvolvimento para o sistema. No caso, o usuário mostrou a sua elaboração de uma definição funcional da demanda. Observei que o colega da equipe usuária achou que era um problema de fórmula de cálculo. E-mail de usuário. Palavras de usuário. Operações, creio que teremos que rever a forma dos cálculos do sistema financeiro. Assim, o usuário resolve para si próprio parte da ambiguidade percebida, pois seleciona, processo de seleção, os modos possíveis de entendimento da definição da demanda segundo critérios da sua própria experiência individual. Então, ele registra, verbaliza ou escreve, processo de retenção, esse seu próprio entendimento da demanda, mentalmente em documentos ou artefatos, documentação de decisões e definições das demandas. Depois disso, ele o expõe para os desenvolvedores quando interage com eles, escolha de ciclos, fazendo consultas necessárias para afastar a ambiguidade da definição da demanda. Nesse projeto, essas fases ficam evidentes na mesma comunicação por e-mail. Observei que o colega da equipe usuário mandou e-mail especificando a discordância que ele encontrou nas cobranças. O nosso sistema usa uma data e o do Fundo de Turismo usa outra data. E-mail de usuário. Solicito a gentileza de verificar. Nosso sistema financeiro está calculando utilizando-se da cotação do dia 11, já que dia 10 não é útil. O Fundo de Turismo, por outro lado, está utilizando a cotação do dia 10. Entendo que o valor a ser pago segue a cotação do dia 10, independentemente de ser dia útil ou não. Então, gostaria de poder contar com a sua opinião. Em caso de concordância com o nosso entendimento, creio que teremos que rever a forma dos cálculos do sistema financeiro. Muito grato. Pode acontecer de a informação transmitida pelos usuários e recebida pelos desenvolvedores ser ambígua, não inequívoca. Possa ter mais de um modo de entendimento, ou seja, ambiguidade. Se essa ambiguidade persistente não é percebida, então pode ocorrer a consequência do imediato desenvolvimento do projeto segundo solicitação do usuário. E, entretanto, se há a percepção de que a informação recebida e transmitida aos desenvolvedores pode ter mais de um modo de entendimento, isso configura o registro da ambiguidade. Por exemplo, no e-mail anterior e nas evidências a seguir, fica bem clara a diferença de interpretação, registro da ambiguidade. E fica clara a reconsulta para correção e validação de resultados, escolha de ciclos. Observei que achamos estranho que a nova fórmula tivesse calculado errado, porque acho que a cobrança das operações do Fundo de Turismo sempre tinha fechado certinho. Bem estranho mesmo. E-mail de desenvolvedor. Operações do Fundo de Turismo. Que estranho. Cada desenvolvedor elabora o processo de criação, o seu entendimento individual, o sentido de interpretação da definição da demanda e desenvolvimento para o sistema a partir das definições comunicadas. Nesse caso, as pessoas ficaram na dúvida e fizeram a elaboração de operações ou de opções de interpretação da demanda. Várias opções, inclusive. Mesmo assim, a definição ainda pode apresentar ambiguidade. Depois, quando usaram exemplos, aí sim conseguiram fazer a elaboração de uma definição funcional da demanda, tanto usuários quanto depois os desenvolvedores. Observei que ficamos na dúvida. Será que era erro de fórmula mesmo? Ou será que a cotação tinha sido cadastrada errada? Ou será que o Fundo de Turismo tinha errado o valor a ser cobrado? Podem ser várias coisas. O desenvolvedor adota procedimentos e critérios para estabelecer o entendimento das informações trocadas, regras de reunião. Por exemplo, a consulta ao conhecimento do usuário.
e para selecionar, processo de seleção, os modos possíveis de entendimento da demanda segundo critérios da sua experiência. As evidências a seguir mostram a validação das definições pelo conhecimento profissional dos usuários. Observei que tínhamos que conciliar, então sugeri que a gente conversasse com o usuário-chefe. Ele não estava, então mandamos por e-mail a situação. Palavras de desenvolvedor. Muitas vezes, quando existem dúvidas, a melhor coisa é consultar o usuário-chefe, que decide com seus critérios. O desenvolvedor registra, processo de retenção, o seu próprio entendimento da demanda mentalmente em documentos ou artefatos e descreve seu entendimento verbalmente ou em relatório de especificação técnica, processo de retenção. E declara o seu critério de validação das definições pelo conhecimento profissional do usuário-chave, nesse caso, processo de seleção. Os próprios desenvolvedores sugerem realizar a reconsulta aos usuários, escolha de ciclos, para a resolução das dúvidas, ou seja, afastamento da ambiguidade. Palavras de desenvolvedor. Seria simples alterar a fórmula de retorno para utilizar a cotação do dia 10 em vez da do dia 11, mas creio que é o usuário-chave quem deve decidir se é isso mesmo que precisa ser feito. No processo coletivo entre usuários e desenvolvedores, é possível ocorrer afastamento da ambiguidade, quando se consegue esclarecer aspectos, ou mesmo aumento da ambiguidade, quando ocorre a proposição de mais uma nova interpretação possível, processo de criação. Com esse novo ciclo, é possível perceber redução ou aumento da ambiguidade, conforme o uso que cada ator do processo faz da informação recebida. O processo de criação, de entendimentos das demandas, quando coletivo e interativo, permite mais afastamento da ambiguidade do que o processo de criação individual. Neste outro caso, a existência da ambiguidade na informação inicial sobre a demanda exige reconsultas, ciclos, aos usuários para o esclarecimento do sentido que ficou ambíguo. Em cada novo ciclo, ocorre uma nova percepção da ambiguidade, uma nova concepção, criação, coletiva dos requisitos, que é debatida coletivamente, compartilhando-se critérios, regras de reunião, para avaliar alternativas, processo de seleção, e permitindo nova fixação, processo de retenção. Quando isso ocorre, desenvolvedores e usuários podem usar procedimentos e critérios, regras de reunião, para estabelecer um entendimento ou interpretação coletiva das informações trocadas. Isso ajuda a selecionar qual ou quais das interpretações são válidas. No caso de haver ainda muita ambiguidade na definição de qual é exatamente a necessidade ou demanda, então poucas regras de reunião conseguem ser aplicadas e mais debates e reconsultas entre usuários e desenvolvedores são necessários. Escolha de ciclos. Nesse projeto, uma regra de reunião utilizada foi o juntar exemplos de situações passadas razoavelmente parecidas com a situação que está em debate. Em outras palavras, a adoção do tratamento dado a casos anteriores, para esclarecer como foram entendidas e tratadas no passado e avaliar se isso pode ser um critério para solucionar a ambiguidade percebida na situação atual. Vemos também que os usuários identificaram a diferença de interpretação, fazendo o registro da ambiguidade. Palavras de usuário. Talvez eu tenha falado errado, ou eu não soube me expressar, ou eles não entenderam, porque ficou errado. Mas quando a gente conversou, depois disso, melhorou. Eu peguei um exemplo, mostrei, acho que sempre fica mais fácil de entender que um exemplo. Palavras de desenvolvedor. Uma coisa que sempre é bom pedir é um exemplo. Normalmente o exemplo é a melhor coisa, até mais de um exemplo se for o caso. Observei que fizemos uma reuniãozinha rápida, nós desenvolvedores, o colega da equipe usuária e o usuário-chave para esclarecer. A gente estranhou a diferença na cobrança, mas não sabia o porquê. Aí o usuário-chave pediu para o colega fazer uma consulta nas cobranças das operações do Fundo do Turismo do ano passado, para ver se tinha dado diferença, e para ver qual cotação estava sendo usada. Cotação do dia do vencimento ou do dia útil seguinte, especialmente nos meses em que o dia de vencimento foi não útil como agora. Nessa situação, usuários e desenvolvedores interagem, reiniciam o processo, fazendo reconsultas para a resolução de dúvidas, ou seja, para afastar a ambiguidade da definição da demanda, escolha de ciclos, e reajustam seus entendimentos individuais e coletivos da definição da demanda. Essa nova escolha de ciclos do processo de obtenção de coerência entre os atores permite que usuários e desenvolvedores compartilhem suas regras de reunião coletivamente. Palavras de usuário. A gente tenta buscar algum caso semelhante, como a gente fazia naquele caso, então vamos fazer igual, quando ainda dá confusão. E-mail de usuário. Prezados senhores, conforme combinado, consultamos a cotação utilizada nos meses de janeiro, maio e outubro, que foram meses em que o dia 10 caiu em final de semana. Nesses meses, o Fundo de Turismo utilizou as cotações do dia 10. O nosso sistema, por sua vez, também não apresentou diferenças de cálculo nessas datas. Observei que o colega da equipe usuária consultou as situações anteriores parecidas e esclareceu tudo. Assim, acontece um processo coletivo de avaliação das opções de implementação válidas. Os critérios para a realização do processo de seleção são oferecidos pelas regras de reunião compartilhadas entre os atores, a adoção do tratamento dado a casos anteriores, o que permite mais afastamento de ambiguidade. Observei que, com isso, já sabíamos que era a fórmula mesmo. Aí bastou pedirmos a autorização do usuário-chave para fazer a alteração. E-mail de desenvolvedor. Ok, com a autorização da chefia já podemos ajustar a fórmula para considerar a cotação do dia 10 e não do dia 11. E-mail de usuário. Autorizado. Palavras de usuário.
Se uma necessidade não ficou clara, eu acho que seria assim, teria que relacionar os pontos e fazer uma consulta, porque às vezes o usuário pode estar pedindo uma coisa e não é bem aquilo. A possibilidade de entendimento selecionada coletivamente é a que teve fixação, processo de retenção, em uma versão de implementada, documentação da implementação, depois de interações para ajuste e validação de definições, escolha de ciclos. Percebemos que houve confirmação de entendimento, ou seja, houve suficiente afastamento de ambiguidade. Observei que cheguei à empresa e vi que tinha sido autorizada a alteração. Fiz, testei, vi que deu o mesmo valor que o fundo de turismo e divulguei para os outros 2 desenvolvedores para avaliarem os novos valores. E-mail de desenvolvedor. Feito! Palavras de desenvolvedor. Depois foi isso aí, em meia horinha estava resolvido o caso, só fui lá e comuniquei, tá pronto. Por esse caminho, os procedimentos e critérios ou regras de reunião utilizados para reduzir a ambiguidade da informação, da demanda e fazer o processo de seleção das possíveis opções de entendimento formalizadas no processo de retenção são debatidos em grupo quando se faz a escolha de ciclos e reconsulta de desenvolvedores a usuários. E-mail de usuário. Prezados senhores, conferimos a simulação dos valores a pagar após a alteração realizada. O nosso sistema financeiro dessa vez não apresentou diferença de cálculo em relação à cobrança do fundo de turismo. Palavras de usuário. A gente está sempre trocando informação. Qualquer probleminha, tu já vai ali conversar e já resolve. Tá funcionando? Tá ok? Eu digo tá ok ou não tá. É muito bom isso aí, facilita um monte. Palavras de desenvolvedor. A reconsulta aos usuários é necessária, é uma coisa que faz parte já do processo. Várias reconsultas para confirmação do nosso entendimento da demanda e da necessidade de desenvolvimento. Nesse caso, usuários e desenvolvedores interagem fazendo reconsultas para resolução de dúvidas, interações para ajuste ou validação de definições que são necessárias para afastar a ambiguidade da definição da demanda, escolha de ciclos. Como vemos nas evidências anteriores, a reconsulta entre os desenvolvedores e desses com os usuários torna possível o esclarecimento e o ajuste das definições, a resolução de dúvidas e também a confirmação do entendimento. Assim, pode haver mais afastamento da ambiguidade da definição da demanda do que no caso em que o desenvolvedor tenta resolver isso sozinho somente com seus próprios procedimentos e critérios de entendimento. Podemos concluir que o projeto Fundo de Turismo aconteceu assim. Os usuários perceberam uma necessidade de adaptação de produto, mudança ecológica, que gerou uma diferença de interpretação de usuários e desenvolvedores e uma dificuldade de compreensão entre usuários e desenvolvedores, registro da ambiguidade, em relação ao seu entendimento, ou seja, em relação ao entendimento da forma de cálculo da atualização monetária de algumas operações financeiras. Para entender essa demanda, alguns procedimentos e critérios, regras de reunião, tais como guiar-se por registros de ocorrências de casos parecidos, guiar-se pela consulta direta à experiência do usuário, incluindo a consulta à forma de cálculo aplicada pelo sistema em outras datas, foram utilizados pelos desenvolvedores e usuários para tentar estabelecer o entendimento da demanda. Tanto usuários como desenvolvedores elaboraram diferentes formas de possíveis interpretações da demanda, processo de criação, incluindo elaboração de ideias individuais pelos usuários e desenvolvedores, elaboração de exemplos da interpretação individual do ponto de vista dos usuários e elaboração individual de ideias dos usuários. O processo de seleção da forma de interpretação mais plausível foi feito com base em uma consulta ao usuário-chave, que decidiu com sua experiência em situações semelhantes, pois ficou claro nesse projeto que os critérios de entendimento vêm da experiência dos usuários. Os desenvolvedores fizeram então a adequação das formas de cálculo, processo de retenção, utilizando registros como especificações e critérios do usuário, divulgação de alterações e simulações, documentos externos e relatórios internos. O processo como um todo envolveu reuniões e outras formas de interação entre usuários e desenvolvedores, escolha de ciclos, o que foi realizado com propósitos de fazer definições e correções, ou ajustes e correções. Foi possível observar que essas reconsultas promoveram afastamento da ambiguidade, pois a revisão conjunta de resultados permitiu corrigi-los e resolver dúvidas. A reconsulta aos usuários permitiu confirmações, a reconsulta aos desenvolvedores permitiu correções e a revisão conjunta de resultados permitiu confirmar entendimento e resolver dúvidas. Este foi então o projeto Fundo de Turismo.